Olá, nós estamos começando agora aqui pela TV Assembleia o programa Em Discussão. A comunicação é algo que já nasceu com o homem. E o jornalismo ganha destaque depois da imprensa inventada por Gutenberg. E é claro que o jornalismo ganhou repercussão em muitos eventos importantes, onde pessoas estiveram na trincheira da resistência contra autoridades, contra o poder. Isso nós vimos através da Revolução Francesa, na Revolução Civil lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil contra a escravidão, com nomes como Castro Alves, Rui Barbosa. E o jornalismo, a sua importância para nós, hoje, século XXI. Para esse tema, nós convidamos dois profissionais da imprensa, pessoas que são de nome destacado na imprensa paraibana. Nós estamos falando de Naná HC, jornalista, que é presidente da EPC, que é a Empresa Paraibana de Comunicação, e também de Marcos Eric, que vem a ser o coordenador-geral da comunicação da Assembleia Legislativa da Paraíba e também presidente da API. Nós recebemos os dois aqui com muita alegria aqui no programa Em Discussão para falar desse tema, o Dia do Jornalista, mês de abril, e falar um pouco sobre a nossa profissão do jornalismo. Eu queria começar com a Naná Garcês, né, abrindo um parênteses, porque trabalhei com ela, ela foi minha professora ali nos idos de meados de 96 na TV Tambaú. Naná, seja bem-vinda ao programa Em Discussão. Muito obrigada pelo convite, agradeço a equipe. É uma honra, Eri, estar conversando, dialogando com você, nós somos colegas, e eu, como jornalista que atuo nessa área desde 1980, passando muitos anos em jornal, algum tempo em televisão, e agora tenho a oportunidade de dirigir a Rádio Tabajara e o Jornal A União, dentro da EPC, eu considero fundamental para as pessoas terem acesso à boa informação que é trazida pelo jornalismo, em várias áreas. Na verdade, a própria ONU considera a informação um direito humano, e a partir da informação correta e precisa é que as pessoas tomam decisões, é que as pessoas se posicionam como cidadãos, é que as pessoas, como cidadãs e cidadãos, é que as pessoas iniciam a sua presença enquanto ser social. Então, o jornalismo permite que você saiba o que é cultura, o que é literatura, o que é música, o que é economia, o que é política, os fatos lastimavelmente terríveis da violência. O jornalismo policial traz isso, tem o esporte, tem várias modalidades de jornalismo, e tudo conflui para que as pessoas tenham um direito à informação. A informação do seu contexto, do seu tempo e de como o passado contribui e influencia no futuro. Então, para se posicionar, é preciso, sim, ter uma democracia que assegure a presença do jornalista, a presença da imprensa, entendendo isso como uma ferramenta da democracia. Ok. Marcos Eric, suas considerações iniciais. Olá, Eri. Olá, Naná. Satisfação estar participando dessa discussão com vocês, né? Depois dessa explanação tão bela de Naná sobre o papel do jornalismo, do jornalista, né, na sociedade. Resta apenas dizer, ressaltar, né, as palavras de Naná, dessa importância que o jornalismo, que a imprensa tem para a sociedade, no papel de informar, de esclarecer. Hoje em dia, de repor a verdade, muitas vezes, né, porque a gente vive uma outra pandemia que é a das mentiras, a da fake news. Então, o jornalismo profissional se presta a esse papel de, muitas vezes, ter que repor a verdade cada vez mais. Então, esse foi um outro advento que o jornalismo ganhou nos últimos anos. Então, é esse o papel que a gente desenvolve, que o jornalismo desenvolve na nossa sociedade. E eu tenho dito que, nos últimos anos, a gente vem sofrendo uma tentativa de descredibilizar a nossa profissão, de atacar mesmo, né, os profissionais de imprensa. A gente tem infelizmente, percebido, visto e assistido isso muito. E a pandemia veio para comprovar para aqueles que tentam desestabilizar a profissão do jornalismo a importância do jornalismo profissional. Com a chegada da pandemia, uma doença totalmente nova, então ninguém sabia como realmente se transmitia, como se proteger, como não contaminar, como evitar o contágio, como reduzir os danos da doença.
E aí veio o jornalismo profissional, né, um abraço nacional mesmo, todos os profissionais se expondo, correndo riscos e trazendo as informações, esclarecendo 24 horas por dia de como evitar o contágio, de como se proteger, de como proteger sua família, de esclarecer sobre os avanços que a ciência ia tendo no decorrer do tempo. Veio a campanha de vacinação, veio a vacina, e aí, mais uma vez, o jornalismo, a imprensa foi fundamental no papel de informar locais de vacinação, dirimir dúvidas, esclarecer, repor a verdade, né? Porque se criou, infelizmente, uma campanha negacionista com relação à vacina. Então, o jornalismo enfrentou isso e trouxe esclarecimentos e, junto com a tradição que a população brasileira já tinha de adotar, né, de aderir a campanhas de vacinação de décadas, né, o papel da imprensa foi fundamental nessa pandemia do coronavírus com relação à vacinação, para que a gente pudesse ter uma adesão de praticamente 80% em todo o país, e que a gente possa chegar hoje e poder começar a voltar à normalidade com relação ao uso das máscaras, já o decreto aqui na Paraíba permitindo que o uso seja facultativo, tanto em locais abertos quanto em locais fechados. Então, acho que nesse momento o jornalismo se reafirmou como fundamental numa sociedade, numa democracia. Muito bom. Naná, uma coisa interessante, eu conheço bem você do seu trabalho na parte privada e hoje do público e trabalhando junto ao governo do Estado, e eu queria que você falasse um pouco desse desafio do jornalismo mais público, institucional. Olha, eu durante muito tempo, eu fui oficialmente redatora do Estado, porque eu era da Secretaria de Comunicação. E nessa condição eu trabalhei em assessorias de imprensa de áreas importantes, como a Secretaria das Finanças, hoje Secretaria da Fazenda, e da Secretaria do Planejamento. Também trabalhei na vice-governadoria. Ao longo do tempo é que eu fui percebendo e amadurecendo mais profissionalmente quando você tinha que fazer divulgação de determinados temas que as pessoas não percebem a relevância do que seja o orçamento público, do que seja o equilíbrio fiscal. E, à medida que isso ia acontecendo, também eu tinha minha atividade, fui repórter muitos anos do jornal A União. O repórter tem que estar sempre perguntando, tem que estar sempre se colocando como um leitor que vai receber aquela notícia. Então, você tem que dar a melhor informação. No mínimo, o quando, o onde, o porquê, o como, o para quê, certo? E tudo que acontece do ponto de vista institucional, do setor público, ele impacta na sociedade. Como é que impacta? Uma lei, ela pode permitir um horário de funcionamento das coisas, como aconteceu agora durante a pandemia. Uma lei, ela pode trazer benefícios, como o direito de você, idoso, ter uma vaga no estacionamento, o direito do deficiente de ter ônibus eficientes que lhe permitam se deslocar na cidade, o direito de você ter a sua carteira de estudante que lhe assegure o passe como uma passagem mais barata. Ou seja, tudo que emana do poder público, ele volta para a sociedade. E ele é decorrente de muitas reivindicações sociais. Por isso é importante que as pessoas se organizem em clubes, em associações, em sindicatos, em manifestações e manifestem o que defendem. Uma coisa é manifestar, outra coisa é agredir, certo? Então, o direito à manifestação é passo para a conquista de um direito legal. Então, quando a gente vai para uma solenidade, seja no Palácio da Reeleição, seja no Espaço Cultural, ou na Assembleia, por exemplo, a gente vai fazer o registro de um ato que vai trazer um direito ou uma obrigação para o cidadão. E todos os cuidados são fundamentais. A União, ela existe há 128 anos, a Rádio Tabajara há 85. O jornalismo dos dois veículos são marcas, são escolas de jornalismo. E tem aqui uma memória fantástica. Então, quando você vai montar no microfone da rádio ou na página do jornal, pode ficar certo, aquela notícia está completa. Ela tem toda a informação que é necessária para que as pessoas entendam o que está acontecendo na sua conjuntura
no seu tempo e como aquilo vai impactar na sua vida. Marcos, você tem esse trabalho de coordenar a comunicação na Assembleia, que é uma casa política, a casa do povo, de muitos debates, em momentos que são quentes demais, né? Como você trabalha isso? Como é esse desafio de trabalhar numa casa, né, onde se trata das leis, se constrói as leis? Pois é, Eri, é um desafio, né? Um desafio diário, porque, como a Ana frisou, a informação a partir do legislativo, por exemplo, tem um impacto muito grande na sociedade, tem um impacto direto, né? Uma lei que é aprovada na Assembleia e posteriormente sancionada pelo governador, né? Ela se torna um direito ou uma obrigação, de fato, para o cidadão. E a gente tem esse papel de informar muitas vezes. A imprensa comercial, né, se interessa por pautas específicas, ou que tem uma maior polêmica, ou relevância, ou discussão, ou que seja mais discutido no cotidiano. Mas todos os dias, né, praticamente, são desenvolvidas ações na Assembleia que têm esse impacto direto na sociedade. Então, o nosso desafio é esse, levar essa informação para que a população, a sociedade, tome ciência disso e adote para si e exija o seu direito, se for o caso, ou então que torne para si a responsabilidade da obrigação também, se for o caso. Então, esse é o nosso desafio. E o desafio maior, como você frisou, é porque a Casa do Povo, mas é uma casa política. São deputados que são eleitos pelo povo. E, Naná, eu tive uma informação essa semana de uma pesquisa que foi feita e de que o consumidor da informação, né, quem vai consumir a informação, quando ele percebe que é uma informação de cunho político, em 3 segundos ele abandona a informação. Ou seja, esse, né, é um desafio tremendo nosso tentar prender o leitor, o telespectador, o internauta, nesses 3 segundos para que ele se aprofunde e tome ciência daquela informação que é fundamental, de fundamental importância para ele, né? Apesar na cabeça da maioria desses telespectadores, desses usuários, consumidores da informação, de que essa informação vem através de algum canal, tem alguma ligação com a política, como é o caso da Assembleia Legislativa, né? E esse é o nosso desafio diário, né? De utilizar também essas novas tecnologias e, ao mesmo tempo, como a Naná frisou, trazer informação completa, né? Porque hoje é uma concorrência que o jornalismo enfrenta, né? Todo mundo hoje com esse aparelho celular tem praticamente um sistema de comunicação nas mãos, né? Ele pode gravar em áudio e vídeo, ele tem um meio para divulgar, né? Que são as suas redes sociais, ele tem a distribuição, né? Que são também as redes sociais, são os aplicativos de conversa. Então, todo mundo se acha no direito de ser repórter, de ser jornalista, mas aí solta a informação sem ser completa, às vezes sem ser verdade, e aí vem o papel do jornalismo profissional, nesse caso do jornalismo institucional, de tentar prender a atenção do telespectador, do internauta, do leitor, para que ele se aprofunde na informação e tenha a ciência da informação correta e completa. Naná, uma coisa que a gente deve destacar com relação à EPC é o jornal A União, porque muitas rotativas pararam, muitos jornais fecharam, e o jornal A União ainda se mantém, me parece o mais antigo da Paraíba, o mais antigo. E como é que isso é possível, o jornal se manter, não é, ainda em evidência? Eu só posso dizer que é pela qualidade da equipe, certo? Pelo produto que é feito diariamente. A União, ela sai nas segundas, terças, quartas, quintas, sextas, sábados e domingos. Ou seja, só não circula na segunda-feira, porque no domingo nós não trabalhamos. Mas a União, ela tem uma equipe de jornalistas profissionais, ela tem um arquivo que é fonte de consulta, ela tem história, ela tem 38 colaboradores que formam opinião, que fazem seus artigos, que escrevem com liberdade. Você tem lá o fato de você ter economia, você ter uma página como memorial. Alguém discute a morte? Pois a União tem uma página de memorial que trata de temas relacionados com a morte diariamente, tá? E aí você vai se perguntar, poxa, nós temos, e acho que a União, talvez ela seja
mais longeva do que muita gente pensa. Ela já tem 128 anos, mas é só observar, Eri, que a nossa população ela está vivendo mais. Então, ainda há muita gente que prefere o jornal, o papel, o livro impresso e o jornal impresso do que o jornal na tela. Nós temos assinantes para o jornal, nós temos assinantes para o Diário Oficial, porque muitas informações que saem no Diário Oficial são muito relevantes, de atos administrativos do Poder Executivo, como nomeações, exonerações, editais, mais leis que são promulgadas, mais as licitações públicas, certo? O Diário Oficial é o primeiro instrumento de transparência pública. É importante que as pessoas defendam o Diário Oficial, sabe? Porque quando você publica ali no Diário Oficial, a posse está garantida daquele que passou no concurso. O resultado da licitação está ali. O edital de quem vai se candidatar para ser um servidor público, tá? Então, nós temos, no caso específico do jornal, nós temos cadernos que falam de economia, de jornalismo. Hoje temos um chamado Diversidade. Temos a página que voltada para o público já mais amadurecido e experiente, que é o 60+. Temos a política do cotidiano, certo? Temos os artigos, o futebol, a cultura. O Caderno de Cultura da União é um destaque, certo? E por conta disso é que eu acredito que, após Naná, como eu já sou após muitos outros diretores, a União vai continuar. O programa em discussão agora vai ao intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre o jornalismo, a profissão do jornalista. Você não sai daí, que a gente volta em instantes.